Pensando em fazer a animação parametrizada deste redutor, resolvi fazer todas as peças em um único arquivo. Vamos colocar as peças em níveis, camadas diferentes, para controlarmos melhor as peças. A ideia é também ir fazendo a montagem à medida que as peças forem sendo criadas. Assim, para evitar confusões, vamos salvar este arquivo com outro nome. O nome atual está peça 03. No menu File, escolha Save As. Para abrir a caixa de diálogo, salvar como. Salvar como Moto Redutor. Este é o novo arquivo. Para ver a vista 3 em tela cheia, clicamos na sua barra de títulos. Para maximizar, também podemos usar este botão. Mas vou dar um duplo clique aqui. Fit View. E estamos vendo toda a página contendo os desenhos das peças. Vamos selecionar Raster Manager e acessar outra página do PDF. Estamos vendo a página 2 de 2. Clique com o botão direito no nome do arquivo e escolha Change Page. Agora você pode escolher qual página será exibida. Clique OK para a página 1. Este é o desenho de montagem do nosso redutor, Moto Redutor. Nós vamos modelá-lo com este eixo alinhado com o eixo X. E vamos começar, de fato, com a peça 1, não com o rotor. Com a peça 11. Na lista de materiais, procure o nome da peça 11. O nome da peça 11 é anel, e seu material será aço 3525 AF. Fit View outra vez. Volte para a página 2 de 2. Duplo clique na barra de título e a vista 3 volta à sua posição normal. Use o Window Area para ampliar a peça 11. A peça que vamos modelar inicialmente usando 11 operações aproximadamente. No setor de atributos do Ribbon, podemos controlar e ou criar níveis. Por enquanto temos apenas um nível, mas podemos criar outros aqui. Manage Levels. Esta é a caixa de configurações do Level Manager. Ela também pode ser ativada em outro lugar, ou a partir de outro lugar, nesta seção da barra de status. Um clique e você abre a mesma caixa de configuração. Clicando no primeiro botão, você cria uma nova camada, um novo level. O segundo botão apaga camadas, informações diversas das camadas. Clique no primeiro botão. Defina o nome deste nível, desta camada.
Vamos colocar 11 anel, o número e o nome da peça. Você ativa um nível aqui no setor Atributos. O nome do nível aparece aqui. O nível ativo. Agora podemos iniciar a modelagem da peça 11. Começando pelo cilindro, que será a operação número 1. O cilindro tem diâmetro de 100 milímetros e altura de 22 milímetros. Normalmente, ao iniciar um MicroStation, você vê primeiro o fluxo de trabalho Drawing. Você tem também o fluxo de trabalho Modeling. Onde há várias ferramentas de modelagem 3D, inclusive Features. Entretanto, estas ferramentas aqui foram simplificadas com a retirada de algumas características de mecânica. Por exemplo, a ferramenta para furos, na sua configuração faltam ângulo de ponta de broca e dados de rosca. Assim, não vamos usar este fluxo de trabalho, e sim outro, que está até marcado para desaparecer. Sob o nome de Task Navigation. Ao selecionar Task Navigation, é ativado este botão, onde selecionamos uma tarefa, que será Feature Modeling. As ferramentas de Feature Modeling aqui são as mesmas que se encontram no setor Feature de Modeling, mas com configurações mais adequadas ao projeto mecânico. O ângulo de ponta de broca, que é ativado quando é um furo cego, e dados de rosca do furo. Então, vamos começar com a ferramenta cilindro. A barra de status solicita o centro para o círculo da base do cilindro. Vamos colocar na coordenada 0,0,0. A bússola do ArcoDraw pode estar em forma de círculo ou de quadrado. Você escolhe uma opção com a letra M, quadrado para cima de coordenadas cartesianas e círculo para cima de coordenadas polares, que é o que eu uso regularmente. Letra T para o ArcoDraw de topo, letra F para o ArcoDraw de frente e letra S para o ArcoDraw de lado, S de side. E esta será a posição do nosso cilindro.
Quando digitando o raio de um cilindro, certifique-se que o mesmo esteja alinhado com um eixo. Isto é muito importante. Para garantir, tecle Enter antes de digitar o raio, que no caso vale 100 dividido por 2. Assim, depois de pressionar Enter, digite 50 e confirme. Mova o mouse e digite o comprimento do cilindro, 22 mm. E confirme. Este lado está um pouco escuro, mas podemos resolver isto. Acione a iluminação default no terceiro botão das ferramentas de vista. Vamos também desativar o grid. Neste botão da primeira ferramenta, desative grid. Esta foi a primeira operação que nos consumiu 2 cotas, das 16 que temos. A segunda operação será o furo principal, que vai consumir apenas uma cota. O diâmetro é 73 mm e é um furo passante. Será um furo simples, não rebaixado nem escariado, simples. É o furo passante, true. Direção perpendicular à superfície. Nesta ferramenta usamos o diâmetro mesmo, 73. Apenas estas configurações são suficientes aqui. A barra de status solicita a seleção de um sólido para receber o furo. Clique no cilindro. Leve o furo até o centro da base. Você pode teclar a letra C para acelerar a localização do centro. Confirme no centro. A ferramenta continua em ação até você cancelar com o botão direito ou escolher outra ferramenta. E esta foi a segunda operação. Agora vamos fazer um dos 6 furos roscados, que são igualmente distribuídos em um círculo. Este círculo no desenho tem diâmetro de este furo, aliás, tem diâmetro de 1/4. Devemos converter este valor em milímetros e encontrar a medida mais próxima das nossas normas. 1 polegada é equivalente a 25,4 milímetros. Vamos ver como fazer esses cálculos usando o ArcoDraw. É um cálculo simples, mas vamos usar a Smart Line aqui. Apenas inicie a linha e observe o ArcoDraw. Basta escrever 25,4 dividido por 4 para ter o resultado. 25,4 barra 4. Resultado 6,350. Clique com o botão direito para cancelar a Smart Line. A medida do sistema métrico mais próxima de uma rosca de 6,35 é a rosca M6, com furo de 5,3 mm, rosca fina. Fazer este furo na vista lateral S é mais fácil para quem está iniciando. Ferramenta furo, configurado assim. Furo simples, passante, face normal,
Diâmetro do furo, 5,3. Adicionar rosca. Diâmetro da rosca, 6 milímetros. Profundidade da rosca, se não marcada, será total. Bom, a barra de status pede para selecionar um sólido. Só temos um clique em qualquer lugar deste anel. Agora precisamos posicionar o furo. A distância do furo ao centro do anel é 86 dividido por 2, ao longo do eixo horizontal. Então, precisamos colocar a origem da medida no centro do anel. Letra O. E digite a distância, 86/2, simplesmente. 86 barra 2. É claro que você sabe essa medida, essa conta. Estamos só demonstrando que é possível fazer. E aí você simplesmente confirma. A ferramenta quer fazer mais furos. Diga não com o botão direito. E esta foi a terceira operação. Nos consumiu mais 2 cotas. Agora vamos completar a matriz polar com 6 componentes. A operação matriz fica aqui no setor Feature Modeling, Array Feature. E vamos configurar assim. Tipo de array polar. Este fica como estão. Número de itens 6. Delta ângulo é o ângulo setor entre 2 furos. Se não souber quanto é, digite 360, que é uma volta, dividido pelo número de itens. 360/6. Tecle Enter ou clique em outro campo. Na barra de status é solicitado a seleção de um sólido ou característica. Selecione a característica furo. Leve o cursor até o centro da matriz polar e confirme. Com isto, concluímos a 4ª operação. Agora vamos fazer os 2 furos guia. Eles estão 12 milímetros abaixo do eixo horizontal e alinhado com 2 furos roscados. Seu diâmetro é 3/16 de polegada. É uma conta já um pouquinho mais complicada. Vamos usar a Smart Line outra vez para calcular o equivalente em milímetro. Vou ampliar aqui. Inicie a Smart Line. E digite simplesmente 3*25.4/16, que corresponde a 3 vezes 25,4 dividido por 16. O resultado
é uma broca de milímetro, mais próxima desse é 5 milímetros. O processo sempre é calcular o equivalente em milímetro e encontrar uma broca normalizada métrica mais próxima. Não temos broca de 4,7. Então, o furo será 5 milímetros. Cancela a Smart Line com o botão direito e ferramenta furo outra vez. Configuração. Furo simples, passante, diâmetro 5, porque esse não tem rosca. Tudo igual, sem rosca. Ok. milímetros abaixo do furo no eixo horizontal. Na barra de status é pedida a seleção de um sólido. É este sólido aqui que a gente está trabalhando. Clique em qualquer lugar dele. Para posicionar o furo, coloque a origem, letra O, no centro deste furo. Aqui, letra O. Desloque para baixo, digite 12 e confirme. O próximo furo está nessa direção. Aí você tecla Enter. Enter, e com isso você pode mover o mouse sem que perder a horizontalidade. Aí você confirma no outro furo. Basta confirmar aqui. Clicando no botão direito, finalizamos a quinta operação. Este furo é o distribuidor de ar de entrada. Mesma distância em relação ao centro, 43, fazendo ângulo de 30 graus em relação à horizontal. É um furo simples, passante, diâmetro 6 milímetros. Identifico o sólido. A distância é 43. Então, primeiro identifico o sólido que vai receber o furo. Clique. Colocar a origem das coordenadas no centro do anel. Letra O. Digite a distância, 43. Observe o arquidrau. Evite clicar no arquidrau, apenas use a seta para baixo. Movimentando o futuro furo e olhando o campo ângulo, você terá uma ideia do ângulo a ser digitado. Digite 30. Confirme. Depois botão direito. E a sétima operação será a construção de duas saliências. Uma para conectar a entrada de ar e outra para conectar o silenciador na saída de ar. O projetista quer que o técnico mecânico crie uma saliência grande o suficiente e depois usine a superfície para que fique a uma distância de 60 milímetros do centro do anel. Este é o resultado da leitura deste desenho. Mas podemos aqui calcular, não cortar a altura da saliência, que será de 10 milímetros. Voice Feature, operação saliência, configurada assim. Diâmetro de 22. Altura de 10. Conicidade 0. É um cilindro.
e raio de arredondamento de 5 milímetros. Esse raio aqui, raio 5. Raio de arredondamento 5 milímetros. Space normal. Para esta operação, vamos colocar duas linhas auxiliares para localizar o centro das saliências. 30 graus em relação ao eixo horizontal. Usando a tecla Shift mais roda do mouse pressionado, eu giro aqui assim e vou usar a Smart Line. Se ao fazer o cilindro inicial você digitou o raio alinhado com o eixo, você terá estes pontos chaves aqui. Faça a Smart Line assim. Vamos rotacionar esta linha com o arco draw em S-Side 30 graus. Botão direito, selecione rotacionar, rotate, desative cópias e o ângulo será de menos 30, de fato. O arco draw substitui por 330, que é o equivalente positivo. Selecione a linha. Se a bússola não estiver na lateral, digite S. E confirme no centro do anel. Novamente. Selecione, clique no centro do anel. O próximo ângulo agora é 120 graus, dessa vez com copies ativado. 120 graus, menos 120 para ser mais exato. Selecione a linha, confirme no centro do anel. Botão direito para encerrar a rotação. Temos as duas linhas que as saliências ficarão no meio dessas duas linhas. Ferramenta Boss Feature, operação saliência outra vez. A configuração feita previamente continua valendo. A linha de status solicita a identificação de um sólido. Clique no sólido. E posicione a saliência na posição desejada neste sólido que selecionou. No meio desta linha, tecla Shift mais roda do mouse não cancela a ferramenta. No meio da outra linha. Botão direito para finalizar a sétima operação. A próxima operação é um furo roscado para conectar a mangueira de ar comprimido. Rosca gás de 1/4 de polegada. Precisamos de uma tabela de rosca gás para determinar estas medidas. Assinalado em amarelo, temos o diâmetro externo, rosca 13,157 e interno de 11,445. 11,445 e 13,157. A entrada de ar, na entrada de ar, aprofundado o furo tangencia o furo de distribuição. Portanto, a profundidade do furo será 60 menos 43 e mais 3.
Como fazer esse cálculo diretamente no ArcoDraw? Vamos usar a Smart Line novamente. E veja como fica a conta. $60 menos, abre parênteses, 43 mais 3, fecha parênteses. A profundidade será de 14 milímetros. Então, vamos configurar a ferramenta furo. Diâmetro interno 11,445. Furo cego, blind. Profundidade 14. Profundidade do furo. Ativar a opção ponta da broca. O ângulo padrão de brocas é 118. Esta opção só é ativa quando o furo é cego, furo blind. Ative adicionar rosca. O diâmetro externo da rosca é 13,157, que nós vimos. A profundidade da rosca, 12 milímetros. Na verdade, aí não foi cotado, mas tudo bem. Esta é a profundidade da rosca. O passo da rosca não é prioritário aqui. A linha de status solicita a identificação de um sólido para ser furado. Clique no sólido, em qualquer lugar do sólido. E posicione o furo no centro da saliência. Shift, botão direito. Você pode, com a ferramenta Furar ainda ativa, reconfigurar o furo da outra saliência. Este furo, o outro, não é cego, nem passante. Ele é até a próxima face. Next Face. A opção True faria o furo, furaria o anel inteiro, assim. Next Face vai furar até esta superfície interna. Posicione o furo e clique. Botão direito encerra a 8ª operação. O ar comprimido entrará por aqui e será distribuído para as duas tampas laterais, através deste furo. Vamos fazer um corte para ver como ficarão ou como ficaram estes furos. A ferramenta de vista Clip Volume. Clipe por seção, de topo, de frente, e aqui vamos usar lateral. Clique na vista a ser cortada. Na barra de status diz seleciona a vista.
Podemos inverter o corte para ficar como no desenho. Vejamos. Eu estou usando Shift e a roda do mouse. Clique com o botão direito nesta seta do meio e escolha Flip Direction. Tecle Ctrl mais botão direito e escolha a vista esquerda. O que são estes dois pontos aqui nos furos riscados? São as linhas que foram usadas para posicionar as saliências. Selecione e delete. Delete o plano de corte também para voltar ao estado normal. Na saída do ar comprimido teremos um corte circular com raio de 30 milímetros. A vista em corte mostrará este detalhe. A excentricidade deste círculo em relação ao anel será de 10 milímetros a 30 graus. O círculo que vamos fazer será a 9ª operação. Não é uma ferramenta 3D. O círculo será usado como uma ferramenta de corte. Posicione o centro do círculo 2D no centro do anel. S de side, raio 30. Mude para a vista lateral. Vamos mover este círculo 10 milímetros na direção 30 graus. Ferramenta Move. Podemos pegar em qualquer ponto, mas vamos no centro. Selecione o círculo. (10 milímetros é a distância. Seta para baixo e acessamos o ângulo do Arco-Draw. Observe que a marca vermelha da bússola do Arco-Draw, que indica o ângulo 0, aponta para o lado esquerdo. O atalho RZ gira a bússola 90 graus em torno do eixo Z. Então, digite RZ 2 vezes para girar 180. RZ, depois RZ. Pronto. E vamos... Temos o ângulo 0 para a direita agora. Seta para cima para voltar ao campo distância e digitar 10. Seta para baixo para digitar o ângulo menos 30. Confirme em qualquer lugar no lado direito da peça. Este círculo nós vamos posicionar a meia altura do cilindro que forma o anel. Shift mais roda pressionada, eu giro assim. Ferramenta Move. Selecione um círculo em qualquer lugar. Aqui pode ser. Arco-Draw de topo, letra T. Nessa direção, tecle Enter para travar. Clique no meio desta geratriz do cilindro. A ferramenta circular de corte criada e posicionada foi a 9ª operação. A 10ª e última operação desta peça será usar este círculo 2D para cortar
esse detalhe aqui. Vou cortar o anel, produzindo este entalhe com largura igual ao diâmetro interno da rosca. Ferramenta Cut Feature, é a operação corte. O círculo deverá cortar em cada direção a metade do diâmetro interno do furo roscado. Vamos configurar assim a ferramenta de corte. Cortar a parte interna do círculo. Em ambas as direções. Neste caso, precisamos configurar os cortes em ambos os lados, para frente e para trás. Para ambos os lados será blind, e a distância será 11,44. Assim mesmo, como eu falei. 11,445 dividido por 2, porque é o raio. A parte de trás, blind também, e a distância, nós já sabemos, é 5,723. O restante da configuração pode ficar como está. Na barra de status é solicitada a identificação do sólido a ser cortado. Clique no sólido. Agora a solicitação é identificar o perfil cortador. Clique no cilindro. Confirme para as direções de corte. Confirme para aceitar a operação como mostrado. Assim, com 9 operações, concluímos uma peça que tem 12 cotas. 3 operações precisaram de mais de uma cota. Aguarde as próximas peças.